Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí do Crespo, né? Crespo chegou hoje aí, né? Esse vídeo aí tá saindo agora na terça-feira. Ele chegou aqui na segunda-feira e vai ser apresentado nessa terça, né? Vamos falar um pouco disso. Vamos falar aí um pouco sobre o mercado da bola, né? Propostas do Lucas Ferreira. Vamos falar um pouquinho de se dissertar um pouco dessa questão de venda. Vamos falar um pouco do adversário do São Paulo, o Atlético Nacional, que vai estar desfalcado, né? Pelo Viveiros, né? E vamos falar aí também de Matias Arezzo, né? Atacante do Grêmio, tá bom? O que tem nisso aí? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like aí, tá? Pra gente tá falando aí de São Paulo Futebol Clube, tá bom? E bora pro vídeo. Bom, primeiramente vou falar aí do Crespo, tá, gente? O Crespo aí, né, chegou nessa segunda-feira, né? No Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? E já falou ali que até o Arquibancada Tricolor cobriu um pouco dessa sua chegada, né? E comentou sobre... falou, né, que ele tinha falado que a passagem no São Paulo para ele ainda não tinha acabado, tudo, né? E ele comentou, ele falou que tá muito feliz, que ele teve uma oportunidade ali de estar na Inter, na Europa, tudo, né? Por causa da Internacional, mas ele preferiu o São Paulo, né? Crespo que nunca deixou de demonstrar o seu carinho pelo tricolor, né? Por mais que tenha aquela questão do valor que era devido, né? Ali da multa contratual, mas isso é outra coisa. Mas ele nunca deixou de demonstrar o carinho que ele tem pelo São Paulo, pela passagem que ele teve pelo clube, né? E sempre falou que queria voltar ao Morumbi, né? Com ele cheio. E agora ele vai ter a oportunidade de estar vivendo o Morumbi cheio, tanto com Libertadores, como com Copa do Brasil, como com Brasileirão, né? Desejamos aí boa sorte. Amanhã é a apresentação, né? Nessa terça-feira, que o vídeo vai estar saindo, né? No estádio do Morumbi, né? A coletiva vai ser lá, porque a sala de imprensa lá da Barra Funda tá sendo reformada, né? Depois eu vou trazer um vídeo aqui sobre o porquê, né? Essa questão do Profut que tá acontecendo lá no clube, né? Então, basicamente é isso, tá? Então vai ser lá a coletiva de imprensa. Vamos acompanhar ali durante a tarde tudo, né? Pra gente depois tá falando um pouco dessa coletiva, tá bom? Bom, pessoal, pra gente continuar, vamos falar aí sobre o Atlético Nacional, né? O Atlético Nacional vai estar sem um dos seus principais, né, jogadores, né? Que foi vendido para o Atlético Paranaense por cerca de 27 milhões de reais. Se tornou aí então até informação aí do Alexander Vieira, né? Que trouxe aí. Vai estar aí até 27 milhões de reais, né? Que foi a venda do Viveiros para o Atlético Paranaense, que está na Série B, né? E se tornou a contratação mais cara do clube, né? O Atlético Mineiro aí que tirou embora a gente não vai enfrentar o Viveiros, né, na Libertadores, vai acabar enfrentando ele na Copa do Brasil, né, contra o próprio Atlético Paranaense, que a gente pega nas oitavas de final, né. Então vamos aguardar aí, né. O Atlético Nacional vai vir sem esse atleta, né, o Viveiros, e até mesmo sem o lateral deles. Eu agora não me lembro o nome dele, mas parece que ele teve um problema lá do coração, algo assim do tipo, e vai ser desfalque para o time colombiano na Libertadores, né? A notícia é boa pra gente, até porque o Viveiros era um dos principais jogadores do time, né? Bom, vamos falar um pouco aí referente ao mercado da bola, tá? Primeiramente, vamos começar com Igor Vinícius, tá? Igor Vinícius tá em vias de assinar com o Santos, né? Então, nos próximos dias aí, ele já nem se apresenta mais no São Paulo, então é muito provável que ele já esteja fechado com o Santos quando sair esse vídeo, tá bom? Igor Vinícius que tá no clube desde 2019, né? Desejo toda a sorte do mundo, menos contra nós, com certeza, né? Falar um pouco do Arezzo, tá? Rapidamente do Arezzo, do Grêmio, né? Que teve um burburinho aí, teve até um setorista lá do Grêmio que comentou sobre isso, né? O Alexandre Vieira trouxe também essa informação aí importante. Falou que o São Paulo fez uma consulta para ele, né? Por ele e tudo, porém não evoluiu muito, porque o Grêmio não queria negociar esse atacante com o São Paulo, justamente por ser um adversário direto, um rival direto aqui, né, do Brasil, né, embora o São Paulo não cruze com ele em alguma fase de alguma competição aí, talvez não cruze esse ano, né, mas para não reforçar um rival direto aqui, né, do Brasil, ele acabou não tendo essa negociação mais para frente, até porque também o Grêmio queria colocar uma obrigação de compra para o São Paulo, e o São Paulo não queria só uma opção de compra, né. O jogador aí, os empresários, o jogador também tá procurando um lugar pro Arezzo, né, porque ele tá escanteado, não tem espaço dentro do Grêmio. O jogador tem 21 anos, o São Paulo até buscou ele e tudo, não deu certo, e o São Paulo foi atrás e conseguiu aí fazer a contratação do Dineno, né? Então, nesse momento, o São Paulo, depois que contratou o Dineno, não entrou mais para negociar com o Arezzo, né?
que é um atacante muito promissor, uruguaio, né? Uma jovem promessa aí. Agora ele tem proposta do Hellas Verona, algumas propostas lá de fora, mas nenhuma com obrigação de compra, mas sim com um empréstimo com opção de compra, né? Vamos ver aí como que vai desenrolar essas histórias, se realmente não tem nada, se o São Paulo vai fazer uma outra proposta ou vai vir eu acredito que não, tá? Por se tratar de um atacante, o São Paulo tem bastante opções nessa faixa de campo, tá bom? Bom, agora vamos fazer um capítulo à parte desse mercado da bola e vamos falar sobre o Lucas Ferreira, tá? Bom, o Lucas Ferreira teve uma proposta recente, né? Sobre o do Krasnodar, né? Da Rússia, uma proposta oficial de 8 milhões de euros, né? E teve outras consultas, né? Que foi do Hamburgo, né? Foi do Leverkusen, do Everton, do Watford, se eu não me engano. Enfim, dessas equipes, assim, europeias, assim, não de primeira prateleira, mas sim numa segunda prateleira, talvez ali de uma prateleira até de primeira para segunda para primeira, um Leverkusen, né? Enfim, são equipes aí até que grandes, né? Então teve equipes grandes e médias, né? Da Europa, né? Que fez uma proposta, sondou, né? O Lucas Ferreira, mas o São Paulo falou que começa a conversar a partir de 10 milhões, né? E é aquela história que a gente já tinha conversado, né? Por que vai vender, né? Essa informação aqui dessas propostas veio do Alexandre Vieira também, créditos para ele, tá bom? E por que assim, né? Até inclusive a gente fica meio assim, por que vê essas propostas? O São Paulo falou que conversaria a partir de 10 milhões, né, de euros, que daria cerca aí de 60 milhões de reais. Lembrando que não é esse valor todo para o São Paulo, né? O São Paulo, se eu não me engano, detém 80% do Lucas Ferreira, né? Não sei quanto que é o real, né? Porque já tinha saído no balanço do ano passado que o São Paulo era detentor de 90% do Alves e agora é 85%, né? A gente falou um pouco nessa segunda-feira, né, sobre isso. Enfim. E assim, o São Paulo falando 10 milhões de euros. Por que carga d'água o São Paulo pretende também vender um outro atleta por só 10 milhões de euros? O Ferreirão, ele em muitos jogos foi titular do São Paulo. Você pode questionar os números do Lucas Ferreira, mas o fato é que ele hoje, enquanto o Lucas não vem, né, não tá no plantel, ele é titular do São Paulo, né? Por que você vende uma jovem promessa por só 10? Começa a conversar por 10 milhões de euros, né? Isso é um negócio assim que, sinceramente, para mim, é um negócio meio inaceitável. Eu não consigo aceitar um negócio desse. É um valor muito baixo por um ponta, né? Um ponta que começou a sua carreira como meia, então pode fazer essa meia, né? O meio campo também, embora não seja um forte dele, né? Mas é um jogador rápido, tem drible, né? É um jogador que muitas vezes foi titular, né? Então você vai queimar um jogador desse, rifar um jogador desse por 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, sendo que a multa dele acho que passa dos 400 milhões. Sabe? Um absurdo que tá acontecendo, tá? E é o que eu já falei sobre o Alves, né? É um absurdo o São Paulo ter vendido o menino por 6 milhões de euros, tendo 85% do atleta. E se o São Paulo acabar vendendo o Ferreirão por 10 milhões de euros, eu considero como uma venda um fiasco, tá? Principalmente se for pro leste europeu, né? Que é ali a Rússia, que a gente sabe que as equipes do velho continente têm dificuldade para fazer negociação com a Rússia por conta do que tá acontecendo lá na Ucrânia, né? Então, assim, pelo amor de Deus, diretoria, se vocês falam assim, começam a conversar a partir de 10 milhões de euros, é melhor não começar. Se vier um cara oferecer 15, eu até fico calado, né? Que tá chegando ali já próximo, né? Próximo dos 100 milhões de euros. Que daí eu já acho que dá para abrir conversas, né? Pelo menos 100 milhões de reais pro São Paulo colocar no bolso. Deveria ser, o mínimo, um mínimo, 100 milhões de euros. Tá? Um mínimo para você estar colocando e ainda colocar um percentual do atleta para o São Paulo. Essa é a minha opinião, deixa a sua. Na minha visão, eu acho que está acontecendo alguma coisa financeira dentro do clube. O Alexandre até soltou isso, falou que acha que o São Paulo estourou o teto, né, de gastos, e o que não quer dizer que não vai ter prejuízo, não é isso, mas é que estourou, acho que alguma coisa aconteceu que estourou o teto orçamentário, por isso que o São Paulo está desesperado para vender atletas. E quando você coloca isso na mídia e coloca essas cartas assim na mesa, vem muitas equipes querendo tirar os seus principais ou os seus jogadores promissores a troco de bala, né? Essa é a minha opinião, tá bom? Deixa a sua opinião nos comentários e vamos São Paulo!